Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 25 de março de 2021, pregão de quinta-feira. E no pregão de hoje, a gente esperava a continuidade desse movimento de queda no mini índice, no gráfico diário, tá? Foi um candle de força, né? Nós tivemos um pavio na parte superior do candle do pregão de ontem, com o corpo do candle foi de um tamanho relevante, tá? Rompeu uma média de 20 períodos, que era um suporte importante, rompeu essa região de suporte da região de consolidação, então, né, ele caiu bastante, e a gente esperava a formação de um candle baixista, dando continuidade a esse movimento de queda. Não foi o que ocorreu. Hoje, teve um movimento de alta, né, chegando a romper na média de 20 períodos. Olha, o mercado futuro, ele é muito volátil, tá? Muito volátil. Então, assim, se fossem ações, a gente poderia dar um peso maior para este movimento de alta que teve, esse rompimento da média de 20. Mas como a volatilidade ela é muito grande no mercado futuro, a gente não pode dar ao certo que esse rompimento aqui, ó, da média de 20, ele é um indicativo que o preço vai voltar a subir, tá? Então, a gente lê o movimento de hoje como uma correção, tá? Ele caiu por 3 pregões seguidos e agora ele faz uma correção. Rompeu a média de 20, mas como eu disse, a volatilidade ela é muito grande, tá? Você pode ver que no mini índice, né, a gente tem muito gap, né, um gap de baixa, gap de alta, tá? Então, assim, a volatilidade ela é muito grande, então a gente tem que esperar. No gráfico de 1 hora, ele formou, olha só, este possível pivô de baixa, que o pivô, ele é confirmado, ele é formado primeiro pelo seguinte, olha só, topo, fundo, topo mais baixo que o topo anterior, fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, olha só, um topo mais baixo que o topo anterior e um fundo mais baixo que o fundo anterior, isso daqui dava a entender que era um pivô de baixa. O que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um topo mais baixo que o topo anterior. Ele fez. Só que para confirmar esse pivô, ele precisa vir, cair e romper aqui abaixo. E cair direto, tá? Ele não pode ficar fazendo correção, virar uma correção forte que, ó, virar a média de 20 para cima, não. Ele tem que ir caindo. Ele pode fazer pequenas correções assim, ó, igual aqui, ó. Né? Ele subiu, corrigiu um pouquinho, subiu. Assim ele pode fazer. Agora, movimento forte de correção, ele parar de cair aqui no meio do caminho para voltar a subir, ele vai formar um fundo mais alto que o fundo anterior e vai interromper essa tendência de baixa, tá? Então, por enquanto, no gráfico de 1 hora, ele está respeitando a tendência de baixa, porque ele formou um topo mais baixo que o topo anterior, né? Vamos ver se ele vai romper a média de 200 períodos e aí ele tem que cair forte, tá? Abrir, sei lá, em gap de baixa e tal, cair forte e formar um fundo mais baixo que esse fundo. Se ele não fizer isso, se ele parar aqui na média, voltar a subir, ele forma um fundo mais alto que o fundo anterior e aí ele interrompe. Nossa, Deus, levou um susto. Vamos lá. Ele interrompe esse movimento de queda. Então, a gente tem que aguardar. O ideal seria que ele tivesse parado de subir aqui, ó, nesse candle baixista. Né? Ele fez esse candle baixista, voltasse a cair. Parasse de subir aqui. Mas ele rompeu as duas médias. Elas eram resistências. Né? Quando o preço estava aqui embaixo, estava resistindo. Conseguiu romper, agora elas são suportes. Então, agora, as chances são que o preço vai subir. Tá, essas são as chances maiores, mas a gente não trabalha com chance, a gente tem que esperar determinadas coisas acontecerem, tá? Até porque também se ele subir aqui, né, as médias tem que virar para cima, né, ele tem que subir com volume, e aí nós vamos ter, né, sempre o início de pregão é uma loucura, tá? Né, você pode ver, olha só, ele abre com gap, abriu com gap de baixa para subir e romper a média de 20 aqui, ó. Olha para você ver.
como é que não faz sentido o gap que é formado na abertura do pregão e o movimento no decorrer do pregão, tá? Então assim, fechou sim. Beleza, temos que ver como que vai abrir amanhã e fechar amanhã, tá? Mas ele está baixista e respeitando ainda o canal de baixa no gráfico de 1 hora. No gráfico de 5 minutos, a gente teve aqui muita volatilidade e nenhuma possibilidade de trade de tendência, tendo como referência a média de 20 períodos, tá? A gente poderia levar em consideração este candle aqui, mas ele havia, a gente sempre leva em consideração candle sobre a média de 20 períodos quando o preço ele para na média, tá? Aqui, ó, ele caiu abaixo da média de 20 períodos. Então, o ideal seria que ele parasse na média, fizesse esse candle aqui, e aí este candle seria referência para o trade, tá? Mesmo assim, você pode ver que o volume foi baixo, porque quem pegou esse candle como referência não conseguiu nem um trade 1 por 1, tá? Se você entrou na rompimento da alta com stop na mínima, aqui ó, a relação 1 para 1, você nem chegou a relação 1 para 1, ou seja, você arriscou 399 pontos, tá? Para poder ter teve uma máxima se você saiu na máxima, né? E não há parâmetro suficiente para você ter saído aqui, ó. Você ganhou 319 pontos, você ganhou menos do que você arriscou, tá? Então assim, não foi bom. Então, não é ideal. No mínimo você tem que ter 1 para 1. Você arriscar mais e ganhar menos do que você arriscou, isso é insustentável. Inclusive não é nem a longo prazo não, é a curto prazo mesmo, é insustentável, tá? Então, acompanhando aqui, ó, a abertura, olha só, ele lateraliza, né, ameaça subir e aí ele rompe aqui. Você espera ele vir na média para voltar a subir e romper a máxima. O que ele faz? Ele não para na média, ele volta a cair. Então, aqui dentro desse range não teve possibilidade de trade. Ele rompe, faz uma correçãozinha aqui e sobe. Nós temos a média de 200 períodos. Com a média aqui em cima, você não vai comprar aqui embaixo com a média tão perto. A relação risco-retorno é boa, porque se você entrou aqui, onde que estaria seu stop? Se o seu stop foi aqui abaixo de qual candle? Você tem que ter uma referência, tá? E se foi aqui embaixo, né, o seu potencial de alta aqui era mínimo. A relação risco-retorno aqui também era ruim. Então, sem possibilidade de trade. A média 200 ela segura e ele fica oscilando na média 200, né, para subir um pouquinho e depois voltar a cair. Então, assim, na fritada dos ovos foi muita oscilação, muita volatilidade, tá? Sem um movimento de alta que reviesse, respeitasse a média de 20 e voltasse a subir. Para falar a verdade, até mesmo a média de 8 períodos, tá? Ele fez correção até a média, depois subiu. Aqui, ó, relação risco-retorno era muito pequena. E aí não tivemos outra também, relação risco-retorno boa. Então, assim, possibilidade de trade no mini índice, no gráfico intradiário, hoje não tivemos. Tá? Então, o mini índice hoje foi muita volatilidade. Ele subiu porque ele teve um movimento de expansão. Ele subiu mais do que caiu, mas ele ficou no movimento de alta e de queda em que não formou nenhum padrão, né, e nenhuma formação gráfica, sendo possível operar com segurança, tá? Então o mini índice hoje estava fraco. Até porque se você tivesse, olha só, marcada a mínima, marcada a máxima, ele rompeu aqui a mínima para voltar a subir, né? Então assim, ele para potencial de alta, ele deveria romper a máxima. Olha só, ele fechou no mesmo nível do preço de abertura de ontem, tá? Abriu e fechou aqui. Olha só, abriu e fechou aqui, né, no mesmo nível de abertura e fechamento. Teve uma troca, né, de abertura do fechamento para a abertura. Então o mini índice não teve bom hoje. O mini dólar ele também não subiu forte. Você pode ver que, olha só, o preço, a máxima do preço de hoje foi exatamente na máxima deste candle, tá? E olha só, você vê que como que é importante você traçar a região de consolidação,
que essa região de consolidação ela nos indica a região de resistência importante e suporte importante. Você pode ver que não conseguiu romper hoje. A máxima dele foi exatamente na máxima da consolidação, tá? Então assim, foi um candle pequeno com uma leve alta. Você já veja de cara que a alta não foi grande. Então hoje no gráfico de 60 minutos ele se lateralizou, tá? Vamos ver se ele vai continuar essa lateralização até que a média chegue no preço. E aí quando ela chegar no preço, tem que formar um candle altista com bastante volume, rompendo esta máxima para ensejar aí um trade de tendência de alta, tá? Mas só depois que romper aqui. O ideal também é esperar um rompimento, o pullback, para a retomada do movimento de alta, tá? Então, hoje foi lateral, um movimento lateral. Ele subiu mais do que caiu, mas foi um movimento lateral. Okay? Possivelmente, o gráfico de 5 minutos também não tivemos aí possibilidade de trade, tá? Aqui, ó, ele abre com baita gap de alta. Você espera ele corrigir para voltar a subir. E aí, olha só, a linha, essa linha aqui é da região de consolidação, que a gente espera que ele rompa e confirma esse pivô de alta. Não foi o que ele fez, ele cai. E aí quando ele cai, não respeita a média de 20. E aí fica oscilando, tá? Ele oscila muito, muito mesmo, olha só, o dia inteiro. Fica oscilando, oscilando, volta, testa novamente a região de resistência para voltar a cair e não retomar o movimento de alta e voltar abaixo da média. Ou seja, não teve tendência, não teve possibilidade de tendência. Ó, na forçação de barra, né, se você quiser forçar muita barra, você pega esse candle aqui, ó, aí você fala, ó, rompeu, corrigiu na média de 20, respeitou a média de 20, voltou a subir. Esse candle aqui, ó, setup ponto contínuo. Só que ele oscilando, você vai entrar aqui, ó, na formação do primeiro pivô de alta, sabe? E a oscilação muito grande, né? Esse candle aqui, ó, um candle pequeno em relação ao, por exemplo, esse candle aqui, ó, foi um candle pequeno. Se fosse um candle barra elefante com um volume como este daqui, ó, candle barra elefante sobre a média de 20 períodos, depois do candle barra elefante, um gift, e aí a retomada do movimento de alta podia ser, mas não foi. Tá? Foi uma alta contínua, foi uma formação de uma perna de alta. Então a gente encara como uma simples perna de alta, tá? Olhar agora, depois do gráfico pronto, é muito fácil, tá? Mas teve oscilação. Então hoje, mini índice, mini dólar não tiveram aí trades de tendência, tendo como a média de 20 períodos como referência. Não tiveram. Simples assim, tá? Como eu sempre digo, né? A tendência é formada 1/3 das vezes. 2/3 das vezes, ou seja, né, se você opera durante 20 dias úteis, você vai operar durante 5 dias, né, e ficar os outros 15 dias sem fazer nada, tá? Essa é a relação aí dos dias que tem, né, a tendência e os dias que não tem tendência. BOVA 11 subiu forte, mesma configuração aí do índice, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai suceder. Não tem setup nenhum armado, nada, nem nada. Small 11 também simplesmente subiu, nada a fazer, tá? Olha só como que, né, ele vem em movimento lateral durante muitos dias, tá? E os papéis que mais caíram, Lupa 3, olha só, depois de ter subido mais de 50% ontem, né, caiu um pouco hoje, tá? Ainda continua afastado, muito afastado da média de 20 períodos. PDGR3 está em movimento lateral. Vamos esperar a média chegar no preço para ver se vai ter reação altista. Pose 3 caindo, um movimento de correção em relação à média. Dos que mais subiram, PTN T4 subiu forte, mas olha para você ver a volatilidade desse papel, é absurda. Olha só o tamanho dos pavios. Você imagina esse dia aqui, ó. O papel chegou, olha só, ele fez uma mínima aqui, ele chegou a subir 13% para devolver tudo, né? É uma loucura. Então, assim, muita volatilidade. Quando você bate o olho no gráfico e vê candles com pavios muito grandes, a oscilação ela é absurda, tá?
Então, né, foi um candle de força, sem pavio, né, mas você espera uma correção, chega na média, a formação de um pivô de alta aqui para subir, tá? Porque olha quanta região de resistência tem acima da região de preço do fechamento. O CUS3 subiu, simplesmente subiu, né? Tem que formar pivô aqui em cima e tal. EQTL3 subiu, rompeu a média de 200 períodos, tá? Muita gente pode considerar esse candle válido, tá? O stop é longo, muito longo. A entrada aqui em cima com stop lá embaixo. O stop é extremamente longo. O ideal é você ir no gráfico de 60 minutos e esperar uma correção até a média de 20 em retomada do movimento de alta, tá? Quando papéis muito esticados assim, tá, ele está mostrando que ele está subindo. Olha só, respeitou a média de 20 e voltou a subir. Beleza. Volume muito grande, bacana, tá? Mas eu já descarto o gráfico diário e já vou para o gráfico de 1 hora para pegar uma entrada cujo stop seja menor, tá? Então vamos supor que ele vem corrigir na região aqui, ó, dessa região aqui de topo anterior, tá? Seu stop vai ser muito menor, tá? Então assim, você vai arriscar menos do que se você chegar aqui e colocar a entrada aqui em cima com stop de mais de 8%, ok? Ó, e para fechar, o mercado americano ele tá fraco, né? Continua dentro da região aqui, ó, de lateralização, segurou na média de 20 períodos, candle altista, mas setup nenhum indicativo de que ele vai voltar a subir ou de que ele vai cair, tá? O mercado americano está muito fraco mesmo. O Nasdaq, aquilo lá era SP500, agora o Nasdaq, a média de 20 está uma resistência muito forte, fez um doji, um candle de dúvida, né? As médias do MACD se encontraram, lateralizado, tá? Sem tendência, sem projeção nenhuma de movimento, nem nada, tá? Então, o mercado americano muito fraco. Dow Jones segurou na média de 20 períodos, fez um candle altista. Eu mostrei de um trade que eu havia alertado. Este candle aqui foi um candle referência no gráfico de 4 horas. Na entrada seria aqui, no rompimento abaixo deste candle, com stop lá em cima. Chegou a acionar, né, subiu até a média de 20, ele ficou oscilando para hoje ter atingido aí o alvo, tá? Não acionou o stop. Quem manteve aí o stop original conseguiu sair no alvo do trade, tá? Esse é um trade no Dow Jones futuros no gráfico de 4 horas, ok? Mas o mercado está fraco com um candle altista sobre a média, né? Mas o MACD está baixista, então você pode ver que há divergência entre o MACD e o, né, que é o oscilador e o movimento dos preços, tá? Fez um candle altista, mas com MACD baixista, ok? Olha, então é este, né? Vamos ver aqui rapidamente. Vamos ver aqui mais alguma coisa. O ouro. Vamos ver se o ouro está subindo. Ó, o ouro, ele... Vamos tirar essa projeção que foi feita anteriormente. Ele está em movimento lateral, né? No gráfico diário. Né, tá fraco o ouro. Tá, ele devia ter rompido aqui, feito um pullback, voltado a subir. Não, ele está em movimento lateral. Tá fraco aí o ouro, tá? Então, já que nós temos tempo, vamos ver aqui rapidamente o gráfico diário das principais aí, dos principais pares de moedas, né? Euro dólar está em movimento de queda, MACD baixista. Olha só, caiu, parou na média de 200, subiu até a média, agora rompeu. Rompeu agora, beleza, você espera uma nova correção e aí ao retomado do movimento de queda você entra, tá? Agora, o gráfico diário, né, ele é um gráfico assim, com um prazo muito longo, às vezes para você operar Forex, né, para você operar esses pares de moedas. Só que se você identificar a tendência, você vai buscar trades nos prazos menores, de 4 horas, de 1 hora, né, mais assertivos, tá? Então aqui, ó, ele está em movimento de queda. O que você faz? Você delimita aqui a mínima, tá? Coloca aqui, ó, uma linha sobre a mínima, né? E aí espera essa linha sobre a mínima, tá? Espera. Então vai lá no gráfico de 1 hora. Vamos mudar aqui, vamos voltar aqui.
no gráfico de uma hora, tem essa mínima, olha só, ele está se lateralizando. Ele está no gráfico de uma hora aqui para operar euro-dólar. Você espera ele lateralizar até chegar na média, tá? E aí, formar um candle baixista com forte volume aqui, você entra vendido, tá? Então assim, né, o gráfico diário ele serve aí como norte para as suas operações. O SDJPY, ele se aproximou da média de 20, teve uma reação, mas não rompeu a máxima aqui, tá? Essa máxima não foi rompida, então muito cuidado, o MACD está baixista, em apostar numa alta aqui, ó, com o MACD baixista, né, e sem ter rompido a máxima aqui, o ideal é ele toca na média e forma um candle altista relevante, tá? Então, muito cuidado que ele está acima da média de 20, né, mas ele perdeu força e o MACD está baixista. GBP USD também teve um trade aqui anteriormente, vamos tirar essa projeção. Iniciando aqui possivelmente um movimento de correção, né? Aí você marca, aí o que você faz agora? Tá no gráfico diário. O que você faz? Você marca a máxima do candle de hoje. E você vai lá no gráfico de uma hora. Rompeu a máxima, você pode saber que lá no gráfico diário, que é isso aqui, ele vai buscar a média de 20 períodos, tá? Então é assim que você vai identificando o comportamento do preço no gráfico diário e vai buscando os trades nos prazos intradiários. O SDCHF rompeu o topo anterior, tá? Mas o MACD está baixista e agora que as médias estão se cruzando. Possivelmente vai fazer uma correção para voltar a subir se tiver reação altista, tá? Então aqui, ó, por enquanto está dentro de um range de lateralização. O USD CAD dentro de um range de lateralização, ele havia formado um pivô de baixa, não segurou na média de 20, rompeu. Agora você tem que esperar ele formar um pivô de alta acima da média de 20 períodos, tá? Os candles, olha só, mesmo estando altista, o MACD, os candles estão pequenos, tá? Então, sem força esse par de moedas. A USD rompeu o fundo anterior, mas perdeu força agora, um candle bem pequeno, esperar uma correção para a retomada do movimento de alta, tá? NZD USD caiu forte, mas tem que esperar para ver se vai corrigir ou se vai cair. Como a média de 200 está logo abaixo, o ideal é você esperar esse rompimento aqui da média de 200, tá? EUR-GBP em movimento lateral, sem tendência, e CAD-USD dentro aí de um canal de baixa, tá? No gráfico diário ele está dentro de um canal de baixa. Você delimita a mínima, delimitou a mínima, rompeu a mínima, amanhã, né, prazos intradiários, trade na ponta vendedora. Rompeu a máxima, tá? Potencial de trade na ponta compradora. Mas quando ele está formando um canal assim, ó, ele rompe, faz um pullback na linha de retorno do canal para voltar a subir. Então, muito cuidado, tá? Você pode ver que outros pares de moeda estão com tendência melhores, mais fortes, né? Então assim, você não vai insistir num par de moeda que está com um movimento de indecisão. É o terceiro dia que o preço está fechando sobre a média de 20 períodos, tá? Então você pega um preço aí, um par de moedas que tem um potencial de alta ou de queda maior, tá? Isso potencializa a relação risco-retorno do seu trade, tá? E se torna e possibilita, né, que você faça trades mais assertivos, tá? Tendo aí um lucro melhor e maior. Então você fazer essa filtragem pelo gráfico diário, da tendência do gráfico diário, para buscar trades no prazo intradiário é o ideal. Você fazer sempre esse comparativo do gráfico diário para o gráfico de 4 horas ou de 1 hora dos pares de moedas, ok? Ó, então, por hoje, os estudos foram esses, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos, se Deus quiser, até amanhã.